Quero já jogar aqui para vocês. Gustavo Segré, Frederico Assef está falando que ele está sendo vítima de fake news, que ele não falou e desdisse. Vamos inventar esse termo aqui, desdisse versões. Será? Será? Não, agora a internet é um arquivo vivente e não depende de backup de ninguém. Ainda bem. Nem duração de 30 dias. Eu fiquei com vontade de falar desse assunto, mas já depois voltamos se der. Mas quando uma pessoa fala, isso fica hoje registrado. Não tem como você apagar. Então é fácil de verificar. Me pareceu muito à vontade de falar pelo menos o que nós vimos aí no tape. Temos que ver quais foram as declarações, mas em relação aos outros, fica muito claro que tem uma estratégia da defesa e, sobretudo, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro e da sua esposa Michelle, porque eles não estão reconhecendo a jurisprudência em termos de STF. Segundo a defesa, ele teria que ir para a primeira instância e esse foi um dos motivos, pelo menos que justificou, que eles não declarassem. Mas uma coisa interessante, nesse caso em particular, a Polícia Federal está ouvindo todos em forma simultânea para tentar pegar alguém no flagra. E não está errado do ponto de vista da investigação. Mas eu gostaria de trazer a outra parte vinculado com os G. Dias. Pela primeira vez na história, eu vi que o STF, através da declaração do ministro Zanin, permitiu que o G. Dias mentisse. E quando você vai a algum lugar, claramente em fase judicial ou CPMI, você não pode mentir, porque isso é um delito, é falso testemunho. Mas quando um ministro da corte permite a um depoente mentir literalmente, é uma questão estranha. Nesse caso, não participou o Zanin, então por isso eles não podem mentir. Eu quero aproveitar que você deu o ensejo. Vitinho, coloca pra gente de novo aqui na tela a arte que traz então as pessoas que prestaram depoimento nesta quinta-feira envolvendo o caso das joias. Gustavo Segré mencionou essa estratégia que foi adotada pela defesa de Jair Bolsonaro e de Michelle Bolsonaro em relação ao silêncio. Porque na expectativa da defesa de ambos e também das outras pessoas que estão envolvidas neste caso, haveria a possibilidade de que esse processo saísse das mãos do ministro Alexandre de Moraes, que é quem está dominando essas investigações, esse inquérito, e fosse também para a Justiça Comum, já que não sendo mais presidente da República, ele não teria foro privilegiado. E esse é o argumento que tem sido usado pela defesa para que haja a manutenção do silêncio. Vamos fechando aqui a tela rapidamente na câmera 3, para que eu possa falar sobre isso com o Cláudio Dantas, que tem apuração sobre esse tema também. Agora, Dantas, há uma mínima possibilidade de que esse processo saia das mãos de Alexandre de Moraes e de que a defesa consiga emplacar essa tese? Bom, é difícil que esse processo saia das mãos do Moraes. Isso realmente, não estou vendo o Moraes abrir mão de nada, de inquérito nenhum. E como este inquérito das joias, ele coloca dentro de uma investigação mais ampla, ele estabeleceu 5 eixos de investigação que, segundo o próprio ministro, estão todos relacionados, inclusive com a questão do 8 de janeiro. Então, dificilmente ele vai conseguir essa desvinculação para enviar para a primeira instância. O silêncio, nesse caso, ele visa uma outra coisa, esperar o que pode sair dos depoimentos do Cid. Lembrando que o Mauro Cid, esta semana, deu um depoimento de 10 horas, que muita gente está especulando que se tratou, na verdade, de uma confissão, já aí de um acordo, né? Não se sabe se de colaboração premiada ou de não persecução penal, mas um acordo que envolve a confissão dos crimes. Então, tá aí o Bolsonaro, Michelle, Fábio Van Garten, todos os outros em silêncio, porque, é claro, tudo que eles possam falar agora, o Mauro Cid pode contradizer no seu depoimento. Então, a ordem é realmente esperar, ficar em silêncio e esperar. Muito obrigado pelas informações, viu, Cláudio Dantas? Já aciono você novamente. Tenho até 4h58, Fábio Piperno. Como você vê a estratégia agora da defesa de Jair Bolsonaro e dos seus outros aliados e principalmente as falas de Assef de que ele tem sido vítima de fake news? Bom, o Assef se tornou um dos grandes benfeitores da nação. Deu um presente para o erário público, né? Então, para o patrimônio público. Eu sugiro até que, quando a Casa da Moeda for lançar uma nova cédula, tenha lá a carinha dele, no dinheiro lá e tal. Então,
benfeitor ele for. Agora, com relação ao casal, o casal foi covarde, né? E se escora, se ampara em uma estratégia que eu não sei... Usou o direito constitucional, não teve nada de covardia, até porque Piperno, tá na competência errada, isso aí, na jurisdição errada. Aí que tinha que estar na primeira instância, Zero pro seu argumento. Não, senhor. Até porque perderam o foro de função. Quem está decidindo a jurisdição é o STF. Por enquanto é o que vale. Quem é o casal? Quem defende a Constituição, Piperno, não é o STF. Do ponto de vista legal, o que, certo ou não, do ponto de vista legal, o que está valendo é isso aí. Quem é que vai revogar? O STF é o guardião da Constituição. A Constituição é clara. Perda do foro de função vai para a primeira instância. Eu queria dizer para a nossa audiência que, por enquanto, é o que vale. Certo ou errado, a gente pode discutir depois, mas é o que vale. Não existe ninguém no Brasil uma república com poder para revogar isso. Então, quando o casal diz o seguinte, eu não reconheço, é óbvio que é uma estratégia de covardes. Todo mundo falou, menos eles, que são covardes. Não. Isso deveria estar na primeira instância. Sou eu que estou falando? Não, quem fala isso é a Constituição. Não é o Supremo, é a Constituição Federal. Então é o direito deles, é a estratégia deles, não tem nada de covardia aí, são eles para dizer, outro ponto, eu não reconheço. Covardia é desrespeitar o princípio da ampla defesa, onde os advogados estão com dificuldade de acessar os autos. Quem são eles? Isso também é covardia. Então não tem nada de covardia aí, Piperno. Eles estão com dificuldade de acessar os autos. Agora, o Lula não foi julgado pela primeira instância. O Temer não foi julgado pela primeira instância quando eles perderam o cargo de presidência da República. Por que agora é diferente, Piperno? Revoga. Vai lá e revoga isso. Quem tem poder para revogar isso? Bom, pessoal, a gente estava de volta com a rádio agora, o pessoal voltou e daqui a pouco a gente vai trazer mais debate aqui. Agora, Gustavo Segré, quero saber de você se o fato de Jair Bolsonaro dizer que quem não deve não teme e ter falado outras vezes, o coloca sobre ele agora essa cobrança de por que ficou em silêncio? Por uma estratégia claramente de defesa e tem alguma lógica, porque quem está do outro lado sobre o comando da investigação é o ministro Alexandre de Moraes, que fica muito claro que Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro se cutucaram um tempo todo, durante muito tempo, inclusive no TSE, o caso das urnas. Então, é lógico que o presidente Bolsonaro, certamente recomendado pela sua defesa, esteja aceitando essa recomendação para não correr nenhum risco dentro do processo. Isso não quer dizer que o ministro seja subjetivo, mas é um cuidado que está tendo a defesa e que vale. Nesse caso, eu não compartilho que seja uma questão de covardia, é simplesmente até por uma outra circunstância. Se fosse na primeira instância, existe a alternativa de recurso numa instância superior. No caso do Supremo Tribunal Federal, não existe nenhuma instância superior. Então, qualquer determinação é ponto pacífico. E estamos falando de duas pessoas, Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes, que durante muito tempo, entre eles, tiveram muito atrito. Bom, eu quero aproveitar, a partir de agora, nós estamos unidos em todas as plataformas, chegamos aí com a rádio, pessoal da rádio, da TV, do YouTube, todo mundo para acompanhar o nosso debate, o nosso giro de reportagem e de apuração aqui no 3 em 1. Bem-vindo e bem-vinda você que chega agora, é muito bom ter a tua companhia e a tua audiência nesta quinta-feira. Que bom poder conversar com você, até a musiquinha tocou para a gente recomeçar e já manter a energia lá em cima. Fala, Gani. Não tem nada de covardia, eu volto nesse ponto. Piperno é uma baita incoerência, porque quando era o presidente Lula e ele perdeu o foro privilegiado, automaticamente foi para a primeira instância. A mesma coisa com o ex-presidente Temer. Por que agora com o Jair Bolsonaro é diferente? E a gente está falando de algo que tem dúvida se é crime. Que tem dúvida no meio jurídico se é crime, porque ele recebeu o presente, certo? Isso ainda não pertencia ao patrimônio público e vendeu. Nem tem lei que estabelece que isso é crime. Há uma orientação do TCU. E por que isso não está na primeira instância, então, Piperno? Piperno, consegue responder? Fácil. Então, vamos lá. Primeiro, estão querendo juntar, estão querendo igualar jabuticaba e melancia. Os processos respondidos pelo então ex-presidente Lula, eles foram abertos na primeira instância. Então, o Lula entrou depois, o processo foi aberto em 2014, o Sérgio Moro, enfim, comandava isso tudo, e depois disso
o presidente, ou então o ex-presidente Lula também foi indiciado, processado e condenado. Em um processo que já corria. Da mesma forma, agora, Jair Bolsonaro, ele é convocado, ele é, enfim, ouvido em alguns momentos, né, em investigações que já correm no âmbito da Suprema Corte. Por quê? Mas diz respeito ao cargo e não onde começou o Piperno. Se ele perdeu o foro privilegiado, porque ele era presidente, automaticamente vai para a primeira instância. Não dá para ficar mudando o caso do Ricardo Salles. O caso do Ricardo Salles é a mesma coisa. Começou no STF, depois viajou para a primeira instância e agora deveria voltar para o STF. Porque era uma investigação restrita ao Ricardo Salles. Agora não. O Bolsonaro está sendo ouvido com base em outros inquéritos que já estavam abertos. Mas Piperno, ele não tem mais o foro privilegiado. Mas o inquérito está aberto lá. O inquérito está errado isso. Mas quando está aberto e não tem mais foro privilegiado, deveria ir para a instância que corresponde. Se está errado, então que alguém revogue isso. Mas não é a defesa dele. Então, a gente está chamando. Mas eu não vou mais. Da defesa. Mas eu quero saber, Piperno, neste caso a defesa estaria errada em tentar conseguir esse caminho? Porque não seria papel da defesa justamente colocar os seus, justamente aqueles que ela defende, num caminho que para ela seja o mais correto? Faz parte também do trabalho dela. É a defesa que determina a instância que o presidente... Mas é ela que poderia tentar, é isso que nós estamos colocando. É a estratégia que eles estão tentando. Gani. Não, a defesa está no direito dela, é a defesa. E ela está apontando ela algo. Determina a instância. Não, ela não determina, Piperno. Olha, Piperno, ela está falando o seguinte, STF. olha, eles não vão falar porque isso está na instância errada. Como eu estou argumentando aqui também. Fala, Segré. Com base na Constituição. Ele não tem a defesa ele não do tem Bolsonaro. Foro privilegiado, A Piperno, defesa do Bolsonaro não tem prerrogativa para isso. Eles não têm, quem vai decidir a justiça. Mas eles têm o direito de ficar quietos. É uma estratégia jurídica e a gente tem uma memória fraca. Lembremos quando a ex-presidente Dilma Rousseff nomeou como ministro-chefe da Casa Civil ao presidente Lula, mandando papelzinho para ele não ser preso. Naquele momento. Para levar. Obessias, para levar para o Supremo, para ele ter foro privilegiado. Foi uma estratégia também. O Lula já tinha sido nomeado para ser o ministro. Piperno. Tanto é que não se sustentou de tão vergonhoso que era uma discussão de justiça. Gilmar Mendes fez isso a partir de um vazamento ilegal cometido pelo então juiz Sérgio Moro. Agora eu quero aproveitar para colocar mais um fato também nessa discussão, que é a questão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, dizer que sim, eles poderiam levar a questão para a instância que não seja a do Supremo Tribunal Federal por conta da perda de foro, hein, Fábio Piperno? Não, ele fala que essas provas, as provas colhidas até aqui, eventualmente poderão ser anuladas lá na frente exatamente por conta disso, por não reconhecer hoje o ex-presidente Bolsonaro como alguém que tenha que ser investigado pelo STF. É isso que o Aras fala. Agora, isso também é uma suposição, uma interpretação dele. Quem é que revogou isso? Não, mas uma interpretação do procurador-geral, eu espero que tenha algum sustento. Não tem como não ter um sustento. Então, Piperno, mas por que, Piperno? O Aras não traria sustento? O fato de ser Augusto Aras não traz sustento para uma tese como essa, no teu ponto de vista? Então, né, acho que as pessoas têm o direito de, digamos, discordar. Veja, se eu posso discordar da tese do STF, por que eu não posso discordar da argumentação do Aras? Então vamos para algo que não é interpretação. É um fato. O Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. A mulher dele não tem foro privilegiado. O entorno dele não tem mais foro privilegiado. E aí, Piperno, isso não deveria... Porque a lei é clara. Eles deveriam automaticamente passar para a justiça comum. Como aconteceu com Lula, como aconteceu com Temer, como aconteceu com vários deputados envolvidos no âmbito da Lava Jato. Porque ele é investigado em outros inquéritos abertos pelo STF e também há uma interpretação da conexão. Não. Se, por exemplo... É relativo ao cargo, Piperno. Não é só isso. Se você tem, por exemplo, um presidente da República, um ministro de Estado, um deputado que seja investigado pelo STF e você, o Segré, pessoas comuns, tenhamos alguma conexão com ele,
nós automaticamente E qual é a vamos conexão? continuar Dali, esse então, quem inquérito. que tem hoje foro privilegiado? Ninguém. Esse é o ponto. E qual é o inquérito que vincula? Mas tem um monte aí. Tal. Mas quem que tem foro privilegiado? Ninguém. Mas o tem fato foro das provas terem sido privilegiado ali. feitas enquanto ele ainda estava na Não presidência da interessa. República Igual não o o Temer. coloca Não. naquela época Não, como porque uma pessoa que tem foro privilegiado, então na instância do Supremo Tribunal Federal? Igual Lula, o ministro, enquanto o presidente, o Michel Temer, era presidente da República, todo o entorno dele, né, estaria ali envolvido em escândalo de corrupção, etc. Bom, tudo... Você tem, por exemplo... Na hora que automaticamente começou, né, na hora que ele perde o cargo, acabou. Solta. Solta, justiça você comum. tem, por é assim exemplo- a regra. A gente pode discutir Não. se a regra é correta, Você tem, mas a regra é essa. Você tem, por exemplo, hoje, parlamentares que são investigados nesses inquéritos. Piperno, eles são o Por i- centro da acusação, não são. E, de novo, é Não, na relativo questão ao de ser cargo. centro, se você tem, por exemplo, um deputado, um senador, alguém com foro privilegiado Quem ali, o centro da investigação, da questão das joias, tem algum deputado? Não. A gente está falando de... Não tem um que tenha foro privilegiado. Porque o inquérito das joias não é um inquérito que está separado, que está apartado dos outros. Então, Pior ainda, porque aí tem Moraes. pessoas comuns ainda que estão na mira do Supremo Tribunal Federal e não deveriam estar. Esse é o ponto. discuta Você pode isso, até mas o investigar, fato você que- pode o julgar fato é que na o vara, inquérito na existe. vara que compete.